Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube e que vitória suada, sofrida, gostosa ontem na Vila Belmiro, 2-1 contra o Libertad. Jogo de Copa. É bom jogar bonito, mas o importante é ganhar. E o Santos ontem fez a sua lição de casa, ganhou do Libertad, mesmo com um jogador a menos. Vamos falar muito sobre isso. Quero falar também sobre o real interesse do Santos no meia Miguel do Fluminense, que venceu a batalha na justiça contra o Flu. Será que o Santos realmente está interessado no Miguel? Vamos falar também sobre o avanço das negociações entre Santos e Benfica pelo atacante Iony Gonzalez. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, 2-1 para o Santos ontem contra o Libertad na Vila Belmiro. Uma partida que não foi tecnicamente brilhante, gramado muito pesado ontem na Vila, muita chuva em Santos. O Santos saiu ganhando com o Carlos Sanches marcando de pênalti, após um pênalti bem marcado e bem analisado pelo VAR na noite de ontem. Sofreu gol de empate após a expulsão do Kaique Fernandes, que era o último homem e foi bem expulso pelo árbitro da partida, uma cobrança de falta que a barreira abriu um pouco e, na minha opinião, a bola até certo ponto era defensável para o João Paulo. Aliás, como o João Paulo tá bem, hein? Que momento vive a muralha João Paulo no gol do Peixe. E o Santos, com um jogador a menos, conseguiu equilibrar as forças contra o Libertad. Em certo momento acabou até sendo pressionado pelo Libertad no segundo tempo, mas com uma arrancada fulminante do Lucas Braga num contra-ataque, matou o jogo no segundo tempo, com um gol contra do zagueiro do Libertad, 2-1 Santos. Esse resultado ele não pode ser enganoso. O Santos não jogou bem tecnicamente. O Fernando Diniz, na entrevista coletiva, elogiou bastante o time e é natural. O treinador está lá para isso realmente, para elevar o ânimo dos jogadores, mas não dá para esconder que tecnicamente o Santos continua devendo e devendo muito. Repito aqui, jogo de Copa, mata-mata, o importante é ganhar. Não adianta jogar bem e perder a partida jogando em seus domínios. O Santos ontem fez aquilo que deveria fazer, mas alguns pontos precisam ser observados e analisados. O meio-campo do Santos continua sem nenhuma criatividade. Camacho, Jean Mota e Carlos Sanches são jogadores lentos. Quero inclusive ressaltar aqui a entrega do Jean Mota na marcação. Normalmente a gente cobra muito o Jean Mota pelo chute em gol, pela criação, mas é um jogador que tem realmente se entregado muito ao time na marcação, já que o Camacho não é um volante também de contenção e nem o próprio Jean Mota. Portanto, isso realmente tem chamado muito a atenção. E o Carlos Sanches não tem sido o meia que o torcedor santista espera. Tem jogado muito mais pela ponta direita e ele tem dificuldade no 1 contra 1 porque ele não tem mais a mesma velocidade de anos anteriores. E o Santos acaba praticamente não criando absolutamente nada pelo meio-campo. Ontem o Fernando Diniz tentou colocar o Gabriel Pirani na meia. O Gabriel Pirani até começou o jogo de forma razoável, depois caiu no decorrer do primeiro tempo, conseguiu duas boas enfiadas de bola para o Marcos Guilherme, mas fato é que existe uma carência muito grande no Santos hoje no meio-campo. Alguém mais criativo, alguém que realmente consiga furar linhas, quebrar linhas e furar o bloqueio da zaga adversária com um drible individual. Feito isso, o Fernando Diniz opta novamente pelo Marcos Guilherme como falso 9. Isso, de alguma forma, desagrada muito o torcedor que prefere ter um atacante de área ali. O Santos, no primeiro tempo, fez um tempo razoável. Não jogou bem, mas conseguiu controlar também o Libertad, sofreu pouco defensivamente. Kaique e Luiz Felipe fizeram uma boa partida. Os dois laterais ficaram presos. O Fernando Diniz claramente pediu para o Madison não subir tanto. E o Felipe Jonathan também não subiu tanto, levando apenas uma bola nas costas ontem. O Felipe Jonathan, que quase resultou no gol do Libertad. Foi um jogo por parte do Santos, até de certo ponto inteligente. Faltou novamente maior ousadia para o Fernando Diniz no segundo tempo nas alterações. Ele faz apenas uma alteração, que é colocando o Wagner Palha no lugar do Gabriel Pirani devido à expulsão do Kaique Fernandes. E aí, duas alterações, faltando 2 minutos para acabar o jogo. O Carlos Sanches com a língua para fora, morrendo em campo, e o Fernando Diniz
não utiliza ninguém no banco de reservas. Mais uma vez fica claro que a confiança do Fernando Diniz no Ângelo não é tão grande, a confiança do Fernando Diniz nos jogadores que estão no banco de reserva não é tão grande e falta, na minha opinião, muita ousadia ao Fernando Diniz para comandar o Santos Futebol Clube. Ele realmente tem deixado a desejar nesse quesito. Olha, o torcedor não pode se enganar, a vitória é sim importante, é motivo de comemoração, mas o Santos continua sem desempenhar um bom futebol, sem mostrar algo diferente, sem jogadas criativas, jogadas ensaiadas, variações táticas. Isso não temos no Santos Futebol Clube. E aí você pode falar, Marcão, o elenco não é qualificado. É verdade. É verdade. A responsabilidade não pode ficar somente com o Fernando Diniz. Ele tem sim a sua parcela de culpa por essa falta de criatividade, por essa falta de variações táticas, mas realmente o Fernando Diniz, em termos de resultado até aqui, tira leite de pedra do Santos Futebol Clube. O Santos está nas quartas da Sul-Americana com grande possibilidade de avançar para a semi. O Santos está nas quartas da Copa do Brasil e tem o Atlético Paranaense daqui 10 dias. E o Santos está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Portanto, é importante avaliar os dois quesitos. Resultado, até aqui, ok do Fernando Diniz. Aquilo que temos visto em campo do Fernando Diniz, olha, tem muito a melhorar. Realmente, olhando o Santos em campo hoje, o torcedor santista fica muito preocupado com os próximos dias, os próximos jogos, sem dúvida nenhuma. Domingo tem o Fortaleza fora de casa, um adversário dificílimo para o Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, o Santos que segue buscando reforços, hein? Após a vitória de ontem contra o Libertad, o Santos passando vai poder inscrever novos jogadores também na Copa Sul-Americana. Ione Gonzalez está na mira do Santos Futebol Clube e é o principal nome sendo avaliado pela diretoria do Peixe. É um jogador indicado pelo treinador Fernando Diniz e realmente o Santos avançou nas tratativas com o Benfica de Portugal pelo Ione Gonzalez. Qual que é o problema para que o Ione Gonzalez não venha para o Santos Futebol Clube? É o alto salário do jogador. O Santos quer que o Benfica pague 60% do alto salário do Ione Gonzalez, que ganha aproximadamente R$300 mil é o salário do Ione Gonzalez. Se o Benfica aceitar pagar essa grande fatia do salário do Ione Gonzalez, ele deve chegar para o Santos Futebol Clube. As negociações avançaram e tudo indica que Ione Gonzalez possa ser jogador do Santos Futebol Clube. Sobre Miguel, o meia Miguel do Fluminense, que rescindiu o contrato com o Fluminense na Justiça, o Fluminense já recorreu, o Santos mostrou interesse no Miguel no mês de junho, mas não houve nada de concreto nesse momento entre Santos e os procuradores de jogador. As conversas estão congeladas. Na Vila Belmiro, o Santos continua monitorando o jogador Miguel, mas nenhuma proposta foi feita ao jogador e também aos procuradores do jogador. Nesse momento, somente especulação, nada de concreto entre Santos e Miguel. Vamos aguardar os próximos dias, os próximos capítulos. Meus amigos varandeiros, muitas informações do Peixe. Aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal. Daqui a pouquinho, ao vivo, no programa Santos Total, ao meio-dia. Um grande abraço, valeu galera, tchau!